Dando sequência aos estudos sistematizados da doutrina espírita, hoje nós iniciamos um novo módulo. Na semana passada, nós encerramos o módulo de reprodução, falando do tema o aborto, e hoje nós iniciamos o módulo 16, que vai tratar da lei de justiça, amor e caridade. Lei de justiça, começando hoje com a justiça e os direitos naturais. E na próxima semana com a caridade e o amor ao próximo. Então, é um módulo pequeno, um módulo de apenas 2 roteiros. Para quem quiser aprofundar nos estudos, a gente tem as apostilas no site da FEB, nas casas também que vendem aí os livros espíritas. E aí tem toda uma bibliografia que posteriormente cada um pode se aprofundar nela. Em regra, essas apostilas elas são baseadas na doutrina, nas obras básicas. Tem outras obras que vêm aí a reboque, mas a obra de Allan Kardec é o carro-chefe, é a veia mestra para estudarmos aí esses temas. Justiça e direitos naturais. Segundo o Livro dos Espíritos, os direitos naturais são os instituídos pela lei divina ou natural. São os mesmos para todos os homens, desde os de condição mais humilde até os de posição mais elevada. Deus não fez uns de barro mais puro do que o de que se serviu para fazer outros, e todos aos seus olhos são iguais. Então, quando a gente fala em justiça, principalmente a justiça de Deus, é condição imprescindível, é condição essencial que a gente não se esqueça que a justiça de Deus ela é perfeita e que não existe entre nós aqueles que foram os escolhidos e aqueles que foram os preteridos. Deus não nos marcou, não nos deu nenhuma determinação para vivermos nenhum tipo de provação, de missão ou de expiação que não nos fosse necessário, que não fôssemos merecedores. Então, para nós espíritas, essa característica da justiça de Deus é alguma coisa muito forte, muito decisiva para nós. Acontece que somos frágeis, nós sabemos o que devemos fazer, mas quando somos experimentados, muitas vezes temos dificuldades. E a nossa dor, ela dói mais em nós do que em qualquer outro. Então, nos momentos de dificuldades, até porque somos frágeis, é natural que a gente se sinta injustiçado, que a gente entenda que Deus pesou a mão contra nós, nos dando aí uma carga mais pesada que outros. É natural que a gente, nos momentos de dificuldade e de fragilidade, até pense assim. Mas é essencial que a gente possa buscar aí esclarecimentos para compreender as nossas dificuldades e ultrapassar dessa fase da fragilidade, que a gente possa perceber que, na verdade, as coisas estão nos lugares adequados, onde devem estar. E que as cargas, elas são justas pela nossa necessidade, por aquilo que estamos aí merecendo. A justiça de Deus é a justiça igualitária. Deus não fez nenhuma distinção. E por isso mesmo nós sabemos que somos todos criados simples e ignorantes. E à medida que vamos avançando aí no processo de evolução, nós vamos alcançando patamares que vão nos colocar em situações mais ou menos gravosas na mesma encarnação ou em próximas encarnações. Na semana passada a gente falou de um tema bastante delicado, um tema de grande sofrimento para muitos espíritos, mas que é necessário de ser falado. São as consequências de atos
como o aborto, por exemplo. Somos livres para fazermos o que quisermos, mas somos, ao mesmo tempo, responsáveis por tudo aquilo que escolhemos. Então, é como se a gente estivesse diante de várias portas, né, Meire? As portas que nós precisamos saber escolher. E, às vezes, a porta da facilidade, da vaidade, ela é mais sedutora. E ela é mais fácil de ser trilhada. E quando somos convidados a sair por uma porta mais com alguma dificuldade, muitas vezes essa porta para nós pode nos parecer um pouco mais complicada. Então é muito importante que nós, na nossa fragilidade, na nossa humanidade, ainda na nossa insignificância evolutiva, porque ainda somos insignificantes, somos muito devedores, somos muito faltosos. Nós erramos na maioria das vezes. E não precisa nem de falar nada. Cada um aí na sua consciência sabe que se fizer uma retrospectiva do dia, não é nem da semana, nem do mês, nem da vida, do dia, a gente vai se lembrar de atitudes pequenas que poderíamos ter, que se pudéssemos refazer, pudéssemos tê-las novamente, nós teríamos optado por outros caminhos. Mas a gente tem que entender que, como espíritos aprendizes, nós ainda erramos muito. É natural que erremos. Senão, não estaríamos aí num mundo em que o peso da matéria é tão forte sobre nós. A gente vive aí um momento em que o plano material ele é decisivo para que a gente faça as nossas escolhas. O que nós queremos? Quais são as nossas opções? Estamos optando pelas vaidades do mundo? Ou nós vamos optar pelas questões espirituais, por nossas escolhas de melhoria no campo da moral, no campo da fraternidade e da caridade? Essas escolhas, elas estão aí e somos nós que vamos fazê-las. E por que a gente fala em matéria, a gente às vezes fica pensando, nós estamos falando só de dinheiro, de ter o carro, de ter a casa, de fazer tudo pelo dinheiro. Nós falamos sobre riquezas aqui há algumas semanas aí, alguns tópicos anteriores, nós falamos sobre isso, origem das riquezas. E a doutrina, o nosso doutrinador, Allan Kardec, ele traz para nós orientações que são bastante significativas, né? Muitas vezes a riqueza ela tem uma origem que às vezes é complicada. Na sua origem, aquela riqueza ela pode ter uma complicação, mas a gente só pensa na matéria, no dinheiro, naquilo que nós pegamos, naquilo que é tangível. Mas nós temos que ver também que existem outros apelos do mundo material. A vaidade, o egoísmo, o orgulho, são situações muito perigosas e que nós estamos sujeitos a ela. Essas provas, elas nos vêm com muita, muita força, principalmente quando estamos em dificuldades. Porque muitas vezes nós nos sentimos muito traídos por Deus, né? Nossa, por que comigo? Na verdade, eu sei que é difícil isso, mas nós temos que fazer o exercício contrário. Se ele me escolheu, é porque ele confiou em mim. É porque ele sabe que eu tenho forças. É porque ele vai ser o meu amparo para isso. É natural que nos momentos aí de fragilidade, de dificuldade, a gente venha para os lugares que vão nos acolher. A gente vem para a casa espírita tomar passe, fazer tratamento, não é isso? A gente vem, às vezes, à casa espírita só para sorrir para alguém, para dar um abraço, para perguntar como é que está. E isso, às vezes, na maioria das vezes, nos consola, nos conforta. Ficar longe da casa espírita, desse carinho, desse acolhimento, é muito difícil, às vezes, para todos nós. A gente sente muita falta, não é, Elza? Muita falta. Porque nós também sentimos, a casa sente muita falta de todos os que se ausentam. A gente volta, a gente volta sempre. Mas a casa não somos só nós que sentimos, a casa também sente muita falta. Porque nesse processo evolutivo,
Nós estamos aqui nos ajudando, nos acolhendo. Vocês querem uma coisa melhor do que você fala? Ô, Márcia, vai, faz uma prece por mim. Lembre-se de mim nas orações, não é assim? Ainda que a pessoa efetivamente não faça, mas só dela dizer que vai fazer uma prece, ela já fez. Ela não sabe, mas já fez. Porque a nossa força ela é muito maior do que nós imaginamos. Isso tudo nos renova, isso tudo nos auxilia. Então, dentro desse contexto aí, a gente não pode esquecer nunca que nós estamos amparados. Por pior que possa parecer, o que a gente precisa começar a exercitar é o nosso olhar de outra forma, por outro ângulo, por outra perspectiva. E não esse olhar de cobrança, esse olhar de vítima. E a gente precisa entender, não, se é comigo, é porque eu sou um espírito forte. E dentro do contexto da divindade, eu tenho condições para enfrentar. E eu fui escolhido para vivenciar isso. E eu vou dar o meu testemunho da melhor forma possível. Vou me esforçar para fazer da melhor forma possível. E se depois que fez o melhor possível e ainda assim não resolveu, nós temos que ter a tranquilidade de perceber que está tudo certo. Talvez as questões não tenham que ser resolvidas nessa existência. Nós somos espíritos de múltiplas existências. Nós não somos espíritos de uma única existência. E nós aprendemos uma coisa de cada vez. A gente vê muito na literatura espírita muitos casos de espíritos reencarnantes que vêm por várias vezes no ventre materno, vêm, não nascem, mas vêm para quê? Para se recompor. Nós muitas vezes voltamos reincidentemente várias vezes ao planeta, porque ainda não aprendemos aquela lição da forma como deveríamos aprender. Então, quando a gente fala em justiça de Deus, nós precisamos ter muito claramente para nós. Allan Kardec vai dizer que os direitos, eles são eternos. Os direitos, a lei de Deus, a lei de justiça é uma lei de Deus, é uma lei eterna, ela não vai mudar. A justiça dos homens modifica. A gente vai ter aí, quem é da área sabe, e quem não é também sabe muito bem o que eu estou dizendo. Nós temos aí situações que antes eram proibidas e que depois passam a ser permitidas e vice-versa. Porque o homem, a lei do homem, ela vai se modificando ou por conveniência, ou por avanço, ou por interesses. Mas o certo é que ela vai se modificando ao longo de toda a existência. Mas as leis de Deus, quando a gente fala em justiça de Deus, a mesma justiça de Deus, a mesma noção de justiça de Deus, desde o início da criação, tem que ser a mesma noção de justiça de Deus hoje e tem que ser a mesma noção daqui a, não sei, milhares e milhares de anos, séculos, sei lá quanto tempo. Senão, não é lei de Deus. Porque a justiça de Deus ela é eterna. A lei de Deus é eterna e a justiça como lei de Deus é eterna. Então, Allan Kardec vai dizer que esses direitos aí naturais, eles são eternos. Os direitos que o homem estabelece, eles acabam perecendo com suas instituições. E ele vai lembrar que, dentre os direitos naturais, os espíritos superiores, eles destacam alguns como o de viver, o primeiro de todos, e o da legítima propriedade, que é aquele direito de usufruir daquilo que foi obtido sem que houvesse prejuízo a ninguém. Então, é vergonhoso possuir? Não, gente, não é esse o propósito, não pode ser esse o propósito. É legítimo possuir. Mas é preciso que a gente compreenda e, principalmente, tenha muito cuidado com as origens, o que somos capazes, a que nos dispomos para ter as coisas. Aí fora a gente fala assim, qual que é o preço, né?
A gente escuta muito isso, todos têm um preço. E essa questão ela é bastante grave, porque nos convida a pensar, principalmente nas leis de Deus que estão inscritas em nossa consciência. Allan Kardec vai dizer que, estando a lei de Deus escrita na consciência, nós possuímos todos os sentimentos dos direitos que esta lei nos dá, o que nos leva a preservá-lo a todo custo. Por outro lado, não nos enganaremos a respeito da extensão dos nossos direitos, se considerarmos que eles devem ter os mesmos limites dos direitos que, com relação a nós mesmos, reconhecemos ao nosso semelhante, em circunstância idêntica e de forma recíproca. Nada mais do que ele está dizendo. Do mesmo jeito que nós temos os nossos direitos, que devem ser reconhecidos, é preciso que nós reconheçamos o direito do outro. O direito do outro o outro é o nosso censor para vivermos. Eu preciso que o outro exista para que eu possa ponderar minhas atitudes, para que eu possa equilibrar minhas emoções. O outro ele passa a ser uma peça muito necessária. Nós, quando estudamos a lei de sociedade, lembram disso? Nós falamos da lei de sociedade aqui, que é um dos módulos anteriores a esse de hoje. Nós falamos bastante sobre isso. A evolução é individual. Nós evoluímos individualmente. Mas para que eu possa evoluir individualmente, é preciso que eu tenha o outro que me oportuniza a evolução. É preciso que, para que eu desenvolva a minha caridade, exista um outro que me solicite caridade, que me solicite atenção, que me solicite perdão, paciência. Porque se esse outro não estiver me solicitando, dificilmente eu vou ter oportunidade de consolidar esses atributos, de tornar esses atributos parte do meu espírito, de fazer com que essas virtudes façam parte da minha composição espiritual. E não tenham dúvida que esse outro que vem para nos auxiliar, ele não vem com tranquilidade, ele não vem com boas perspectivas, né? Porque ninguém vai testar paciência se não estiver impaciente. Ninguém vai testar o perdão se não sofrer grandes desilusões, grandes ingratidões. Então, muitas vezes, nós temos que passar pelo turbilhão da crise da evolução para que a gente possa consolidar aquele caractere da nossa intimidade que nós nos candidatamos lá no plano espiritual a consolidá-lo aqui. Então fomos nós, no nosso planejamento espiritual anterior a essa existência, é que nos candidatamos a vivenciar essas circunstâncias. E elas vêm em forma do conflito, em forma da dificuldade. Então olha como a importância desse outro. Vem pelo outro. Esse outro que, apesar de toda a dureza, nós temos que aprender a amar. A oportunidade dele estar junto de mim é para que eu possa exercitar o amor com relação a ele. Essa regra, ela é uma regra muito recorrente, tanto na doutrina quanto no Evangelho. Porque todo o Evangelho de Jesus, ele se resume nisso. A amar ao outro como a nós mesmos. Então, quando Jesus nos propõe aí o amor fraterno, não é amar só o meu irmão lá da minha casa ou aquele que eu gosto, o meu amigo que eu escolhi. Mas é principalmente, e aí voltando ainda com Jesus, né, tentar amar a fragilidade do outro que está caminhando comigo. Tentar amar as dificuldades do outro. E, às vezes, as dificuldades no campo da família são muitas e são diversas. E, às vezes, são conflituosas entre elas. E nós ficamos naquele fogo cruzado, porque são muitas divergências,
apontando para caminhos diferentes e nós precisamos nos posicionar ali. Então, o nosso desafio aí com esses outros que nos acompanham é que a gente tente amar aí, ainda que esse amor inicialmente ele venha com um pouco de obrigação. No início a gente faz algumas coisas um pouco até forçadas, porque nós sabemos que a doutrina nos diz que nós estamos aqui porque estamos tendo uma oportunidade de reconciliação. Mas eu não suporto ele. Mas que chatice. Mas a doutrina está falando isso e eu acredito no que a doutrina está me dizendo. Eu tenho que acreditar nisso. E aí eu começo a suportá-lo por causa desse conhecimento doutrinário que eu tenho. A partir do momento que essa fase aí inicial, que é dura, né? Porque suportar alguém é alguma coisa difícil. A partir do momento que nós aceitamos essa fase, aí nós vamos exercitar para fazer com que esse encontro possa ser um pouco mais ameno. E o nosso exercício começa pelo nosso perdão íntimo. Vocês já pensaram que às vezes a gente não suporta porque inconscientemente tem alguma coisa ali, que precisa ser perdoado. É o amor que adoeceu, não é assim? E que nós não damos conta do que está doente, porque também não precisamos dar conta disso. Mas aí eu sei que eu preciso mais do que suportar, eu preciso aprender a amar. E aí eu começo a tolerar. A tolerância é um exercício excepcional. E a gente está precisando tanto de tolerância, né? Estamos tão intolerantes com tudo. Intolerância religiosa, intolerância com sexo, gênero, cor, tudo. Precisamos tanto começar a tolerar, a saber que nesse universo de espíritos, cada um aponta para um caminho, cada um aponta para um lado. E às vezes a gente quer que todo mundo faça o que a gente acha que é o correto. E somos orgulhosos para não admitir que estamos errados. É um exercício, vocês estão vendo que é um exercício diário, o tempo todo. Nós precisamos nos rever o tempo todo. Rever o nosso posicionamento entre os outros. Mas rever sempre pensando, olha, hoje eu suporto, amanhã eu tolero, ou vice-versa. Posteriormente eu vou conseguir manter uma diplomacia. Depois eu descubro que existe, como Jesus, né? Que não só existe treva nesse outro que caminha comigo, existe luz. E aí eu passo a olhar para a luz, essa luz vai se transformando numa amizade, essa amizade se transforma em amor, e o amor liberta. Acabou. Fechou o ciclo. Então, essa necessidade do outro aí conosco é extremamente importante para que a gente possa crescer, para que a gente possa reparar, aparar as nossas arestas espirituais, consolidar aquilo que efetivamente nos candidatamos a fazer. Então, não tenhamos dúvida que estamos todos no lugar certo. E que aqui, ou em qualquer outro ponto de luz, que cada um, dentro da sua intimidade, escolheu, se sentiu bem, passa a ser o nosso poço revitalizador, não é assim? Porque a gente também não é de ferro, nossa bateria de vez em quando descarrega. E tem umas que descarregam pesado. Mas a gente precisa saber que temos essa possibilidade de nos recarregar, para que a gente possa recomeçar. Assim como a gente, daqui a pouco, todos nós vamos deitar nas nossas camas para reabastecer o nosso corpo físico, não é isso? Para que as energias possam ser novamente canalizadas, para que o corpo possa repousar, para amanhã continuarmos de novo a nossa lida, a nossa caminhada, os nossos propósitos possam se efetivar. Então, do mesmo jeito que fisicamente nós necessitamos do repouso, espiritualmente nós precisamos. Viu? Porque é natural que de vez em quando a gente se sinta acabado e que a gente precise mesmo chorar,
que a gente precise desabafar, que a gente precise chamar o outro e falar assim, agora vem cá, que agora é eu que estou precisando de você. Nós precisamos colocar nossos problemas. Eu escutei essa expressão outro dia, achei muito bonito, eu vou repassar. De colocar nossos problemas aos pés da cruz. Nós precisamos colocar as nossas dificuldades para que a gente possa receber meios, não para nos livrar deles, mas para que a gente possa rever a nossa conduta, para que a gente possa se fortalecer e aí sim nos libertarmos das dificuldades. Allan Kardec vai dizer que a justiça ela consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Direito e justiça deveriam ser sinônimos perfeitos, ou seja, deveriam expressar a mesma virtude, pois se o direito significa o que é justo, a justiça traduz por conformidade com o direito. E aí ele vai dizer que, lamentavelmente, aqui na Terra, direito e justiça nem sempre se correspondem, porque ignorando ou desprezando a lei de Deus, outorgada para a felicidade universal, a justiça humana há feito leis, prescrevendo como direito umas tantas práticas que favorecem apenas os ricos e poderosos em detrimento de pobres e fracos. Nessa linha aqui, ele fala algo que a gente já sabe tão bem, né? E assim, muitos até sentem tão bem. Quem fala isso é o Rodolfo Caligares, no livro As Leis Morais, que direito e justiça não andam aqui nesse planeta de mãos dadas. Quantas vezes nos sentimos injustiçados diante das leis humanas que representam o direito? Quantas vezes sabemos que pessoas que estão aí para produzir normas sociais, muitas vezes as fazem não porque querem um mundo mais justo, um mundo fraterno, mas porque querem atender interesses de pequenos grupos que majoritariamente estão aí dominando as riquezas do mundo. Nós falamos muito sobre isso também quando a gente estudou lá atrás, não foi? O doutrinador ele fala sobre vários assuntos e é importante que a gente perceba isso, porque a espiritualidade ela não está fora das nossas práticas humanas, sociais. Então, quando a gente às vezes se sente injustiçado por um determinado direito que não foi reconhecido pelas leis humanas, é porque a gente não está entendendo que a verdadeira justiça de Deus é outra. Que pela justiça de Deus, nós não seremos injustiçados. Mas o homem, pela grande dificuldade que a gente já conhece, recorrentemente, vai reproduzir grandes injustiças. Grandes situações em que muitos serão privilegiados. O conceito de justiça varia nos indivíduos, segundo o desenvolvimento que neles alcançou esse sentimento. Aqui, nesse ponto, é interessante a gente pensar, porque aqui o doutrinador vai lembrar, e depois o Cotar do Caligares também, ele endossa essa ideia, de que a nossa justiça, e aí a gente está falando num conceito de justiça mais próximo da justiça de Deus. E nós, como espíritos, que sabemos que temos a lei de Deus inscrita em nós, portanto, a justiça de Deus está em nós. Ele vai dizer o seguinte, que o nosso conceito de justiça ele se aprimora mais à medida que nos aprimoramos como espíritos. Então, é natural que alguns entendam de uma forma e outros de outra. É natural que alguns espíritos encarnados ainda estejam incorrendo aí nas atitudes equivocadas, porque ainda não compreenderam, porque ainda não estão amadurecidos, porque ainda não estão preparados para perceber as dificuldades, os erros, os equívocos que estão neles. Mas à medida que a gente vai evoluindo, à medida que vamos adquirindo virtudes, à medida que vamos legitimando as nossas aquisições no plano da espiritualidade,
O que nós vamos fazendo? Nós vamos aprimorando o nosso conceito de justiça. E a nossa justiça se distancia muito dessa justiça que é praticada pelas regras materiais, pelas regras humanas. Porque a justiça de Deus, ela é diferenciada. Bom, aí tem também um ponto nessa apostila, né, que a gente vai só mesmo lembrar, em que ele fala sobre a necessidade no mundo, do Estado, né, de imprimir penas para que a ordem jurídica seja mantida, que ela possa se sustentar. Que o Espiritismo revela uma concepção de justiça ainda mais ampla. A criatura não se encontra simplesmente subordinada ao critério daqueles que fazem as leis no mundo. Categorizados à conta de cirurgiões eficientes no tratamento ou na extirpação da gangrena social. É diferente, né? No Espiritismo, quanto mais esclarecida a criatura, tanto mais responsável, entregue naturalmente aos arestos da própria consciência na terra ou fora dela, toda vez que envolve nos espinheiros da culpa. É o nosso livre-arbítrio. Todos nós sabemos, nós temos o livre-arbítrio, sabemos as nossas escolhas, aí a gente volta, olha a porta. Hoje a metáfora da porta está forte. Todos nós sabemos as escolhas que devemos fazer. Inconscientemente, o nosso espírito, ele está sabendo ali. Por fraqueza, e aí a gente volta a lembrar, por fragilidade, porque somos envolvidos e iludidos pelas aquisições da Terra, do planeta, pelo orgulho, pela vontade de sermos reconhecidos entre as pessoas, de sermos aplaudidos. Às vezes nós caminhamos e fazemos as escolhas equivocadas. Mas nós sabemos, lá na nossa intimidade, porque a espiritualidade já nos deu condição para sabermos, que as consequências podem vir. E elas virão. Porque a quem mais for dado, mais será cobrado, com toda certeza. Aqueles que têm acesso, como nós estamos tendo aqui acesso já há vários meses, de estudarmos a doutrina espírita. E se nós, como espíritas sérios, como os cristãos sérios, se nós compreendermos minimamente o que a doutrina nos convida a pensar, ele está nos dizendo, olha, nós não estamos aqui para brincar. As nossas escolhas, elas são determinantes naquilo que vamos viver posteriormente. Então, a gente precisa ter muito discernimento, principalmente nós, essencialmente nós. Porque nós conhecemos já a lei de causa e efeito, nós sabemos do livre-arbítrio, nós sabemos da multiplicidade das existências, nós sabemos da justiça de Deus. Porque quando as adversidades chegam, e elas chegam, é preciso que a gente compreenda. Se elas estão vindo para nos dizer pare, agora não dá mais, ou se elas estão vindo para efetivamente podermos aí consolidar as nossas aquisições e demonstrarmos que aprendemos e que estamos saindo das experiências fortalecidos, que estamos saindo das experiências melhor do que chegamos. E esse discernimento é a lei de Deus, é a justiça de Deus inscrita dentro de cada um. Então, ninguém precisa apontar o dedo para ninguém para dizer quem é que está fazendo nada. Eu aponto o dedo para mim mesmo e cada um aponte o dedo para si mesmo. E pense e reflita a respeito. Porque doutrina espírita não pode ser brincadeira também não, né, gente? A gente não pode também ficar, só vou aprender. Olha, eu gosto de ir naquela casa lá, tomo uns passes e volto fresquinho para casa. Tem que tomar cuidado. Nós estamos aqui nos candidatando para uma existência séria. Para sairmos daqui com um novo propósito para as nossas vidas.
Nós não estamos aqui só brincando. Eu vou lá só para passar um tempinho, enquanto a novela não começa, vou lá ver o que o Carlos Alberto vai falar. Não. É preciso que a gente entenda o nosso papel. Por que nós estamos aqui? Porque foi nos dada a oportunidade de estarmos aqui. Muitos que poderiam estar aqui hoje não estão. Porque não deveriam estar aqui hoje, não estão preparados para estar aqui hoje. E se nós estamos aqui toda semana estudando, significa que esse nem é um convite. É uma intimação que nós temos que fazer para nós mesmos. De mudança de propósitos, de mudança de vida. Porque a justiça de Deus, ela está aí. A justiça, ela faz parte do nosso crescimento. Muito bem, encerrando já. O fundamento da justiça, segundo a lei natural, está, como disse o Cristo, no querer para cada um, para os outros, para cada um que caminha conosco, aquilo que gostaríamos para nós mesmos. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com seu semelhante em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedesse em circunstâncias idênticas. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. E Deus, na sua infinita sabedoria, deu para nós o nosso critério aí para sabermos como devemos nos portar diante do outro, o que devemos fazer, até onde ir, quando devemos retornar. Porque aquilo que eu não quero para mim, eu não posso desejar para o outro. A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. O homem, quando praticar a justiça em toda a plenitude, terá o caráter do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticará também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, a verdadeira justiça, aquela que tem que ser, que foi exemplificada por Jesus, é aquela que deve ser praticada com amor, e caridade. Principalmente amor e caridade ao próximo. E que Jesus nos dê muita sabedoria para que a gente possa, mais uma vez, receber essas palavras como orientações, como convites para a mudança, para que a gente possa caminhar aí, modificando nossos hábitos, sempre buscando ser melhores. Que Jesus nos abençoe cada um de nós, toda a nossa família, e que a gente possa retornar na semana que vem com mais um tópico do livro EJE. Boa noite a todos.